Então, olha só. Interpretar um gráfico. Vamos interpretar esse gráfico aqui. Então, eu tenho um gráfico grandão aqui. Não se assustem. Tem informação pra caramba aqui do lado, mas é porque vocês vão poder ler isso depois. Eu não gosto de colocar muita informação, mas como isso aqui vai ficar pra vocês, isso vai servir para vocês lerem e estudarem o que eu estou colocando aqui. Então, eu tenho esse gráfico aqui. Um gráfico de um movimento uniforme. O eixo vertical é minha posição. Eu estou dizendo que essa posição está em metro. E o eixo horizontal é o tempo, que está em segundo. Eu estou dizendo para vocês qual a unidade disso aqui. Então, vou avaliar aqui. Estou vendo que ela está crescendo. Depois ela fica retinha. Depois ela diminui. Fica retinha de novo e sobe outra vez. O que está acontecendo aqui? De 0 até 4 segundos, ela está crescendo. Então, daqui até aqui, o que está acontecendo? Que tipo de movimento eu tenho aqui? Como a minha posição está ficando cada vez maior, ela está crescendo, ela está indo no sentido positivo do meu eixo vertical, significa que aqui eu tenho um movimento progressivo. Então, eu posso afirmar que de 0 a 4 segundos eu tenho um movimento progressivo, porque minha posição está ficando cada vez maior. Se minha posição está ficando cada vez maior, eu posso dizer que de 0 a 4 segundos a minha velocidade é positiva. Sem medo de ser feliz. Está crescendo, velocidade positiva. Agora, de 4 a 5 segundos, a posição permanece a mesma. Ela não muda. Ela chegou em 4 segundos, ela chegou na posição 4 metros. E de 4 a 5 segundos, ela permaneceu na posição 4 metros. O que significa isso? Significa que a velocidade aqui é nula. Então, o corpo parou durante um segundo. Então, nesse intervalo entre 4 e 5 segundos, eu tenho velocidade nula. Não varia minha posição. Aqui eu estou em repouso. Então, de 4 a 5 segundos, eu tenho repouso. Agora, de 5 até 8 segundos, a minha função começou a descer. Está descendo. Se está descendo, o que significa? Velocidade negativa. Velocidade negativa me indica movimento retrógrado. Então, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que de 5 a 8 segundos eu tenho um movimento retrógrado. E de 8 a 9 segundos, posição permanece a mesma, repouso, velocidade nula. De 9 a 10 segundos, começa a subir de novo. Então, de 9 a 10 segundos eu tenho um movimento progressivo. Aí, aqui eu deixei em negrito o seguinte: a partir de 10 segundos, eu não faço ideia do que está acontecendo com esse movimento. Não posso afirmar nada, porque eu não tenho nenhuma informação depois disso. Se eu tiver alguma informação depois disso, eu posso falar. Como eu não tenho, não falo nada, paro aqui. Eu posso estipular, olha, está crescendo. Então eu acho que depois de 10 segundos vai continuar crescendo. Mas eu acho. Não é nada certo, tá? Pode ser qualquer coisa. Ele pode parar aqui, pode começar a descer de novo, pode fazer qualquer coisa. Não sei. Então vamos lá. Pra gente finalizar. Um exercício resolvido aqui para vocês, vou fazer com vocês. Então eu tenho uma atleta que está executando um movimento retilíneo e com velocidade constante de 3 metros por segundo. Ela executando esse movimento aproxima-se da origem da trajetória indicada na figura. Então o que esse texto está me dizendo aqui? Eu tenho uma atleta que está com velocidade constante no movimento do retilíneo. Então, velocidade constante, movimento retilíneo. Eu tenho aqui o movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme. Qual é a velocidade? 3 metros por segundo. E ela está se aproximando da origem conforme está indicando a minha origem, a minha imagem. Então aqui eu tenho a minha imagem, a minha origem está aqui no canto esquerdo e a atleta está lá no canto direito. Preste atenção no eixo. O eixo está indicando o positivo da esquerda para a direita e a atleta está correndo da direita para a esquerda. Então ela está correndo no sentido negativo do meu eixo. Se ela está correndo no sentido negativo do meu eixo, eu tenho um movimento que é retrógrado. Beleza? Guarda essa informação. Então, ó, no instante que a gente começa a contar o tempo, o cronômetro lá no 0, o t igual a 0, ela se encontra na posição 18. Ela se encontra a 18 metros da origem. Então ela está na posição 18 aqui, de acordo com a minha imagem. Eu quero que você me diga a função horária do movimento dessa minha situação e eu quero saber qual é um instante de tempo que ela vai cruzar na origem. Quanto tempo demora para ela sair dos 18 metros e chegar na origem O. Então vamos lá. Mantendo a imagem aqui para ajudar o raciocínio. Informação que o problema me deu. Velocidade, 3 metros por segundo. Posição inicial, 18 metros.
lendo o enunciado, eu sei que isso aqui é um movimento uniforme. Se é movimento uniforme, essa vai ser a expressão que eu vou usar. Essa é a equação horária. Que alguns chamam de sorvete, né? Que eu não gosto de falar isso não, mas se ajuda vocês, então tudo bem. Vamos lá, a letra A. A letra A quer que eu escreva a função horária desse movimento. Então, para a função horária desse movimento, como eu sei que é movimento uniforme, eu preciso de duas coisas. Eu preciso saber qual é a posição inicial e eu preciso saber qual é a velocidade. Posição inicial, o problema me deu. Ela está a 18 metros da minha origem, está indicado na imagem. A velocidade, o problema também me deu no texto. Pode ter problemas que a velocidade não vai ser dada assim, mas vão ser dadas informações para você calcular a velocidade. Esse aqui, o problema já deu para a gente e facilitou a nossa vida. Então vamos lá. Minha posição é 18, minha velocidade é 3. Agora eu vou substituir esses valores dentro da minha expressão. No lugar do S0, eu ponho 18. No lugar do V, da velocidade, eu ponho menos 3. Por quê? Olha para a imagem. Está correndo no sentido negativo. Está correndo no sentido negativo, movimento retrógrado. Movimento retrógrado, velocidade negativa, menor que 0. O problema me deu o módulo da velocidade, 3 metros por segundo. No meu problema, na minha situação, essa velocidade tem que ser negativa, correndo no sentido negativo do eixo. Então tá lá, 18 menos 3t. Então acabou a minha letra A. A minha letra A é só isso aí, acabou. Tenho a minha função horária. Agora que eu tenho a função horária, eu posso fazer o que a questão me pede no item B. Saber qual é o instante que ela vai passar na origem. Veja só, a origem, a gente sempre põe a origem do 0. Por quê? Vai facilitar a nossa vida. É onde a gente começa a definir nossas posições. Eu vou começar a definir minha posição no 0. Não vou começar a definir minha posição no 10, porque não faz sentido nenhum fazer isso. Vou fazer no 0. Então, minha origem é 0. Então, a origem, a posição é 0. Então, eu estou dando para você qual é a posição que eu quero. Eu quero na posição 0, na origem. Eu quero saber quanto tempo demora para eu chegar lá. Então, se minha posição é 0, eu substituo isso dentro da minha equação horária, que eu achei agora há pouco. S é igual a menos 18, S é igual a 18 menos 3t. E isso tem que ser igual a 0, porque é a posição que eu quero, posição 0. Beleza? Agora eu resolvo. Aqui eu tenho uma expressão de primeiro grau. Só resolver isso. Passei o 3t para o outro lado, ficou 18 igual a 3t. 18 igual a 3t, pega esse 3, passa para o outro lado dividindo, fica 18 dividido por 3, porque eu quero t, eu não quero 3t. Então 18 dividido por 3 dá 6. Só que é 6 segundos, porque eu estou falando de tempo. Beleza? Como a minha velocidade está em metros por segundo, minha posição está em metros, esses metros aqui vão cortar, só me sobra segundo. O meu tempo sai em segundo. Não coloca só 6, porque 6 para físico pode ser qualquer coisa. Pode ser temperatura, pode ser calor, pode ser força, pode ser o diabo a 4. Se você não dizer que é 6 segundos, eu nunca vou saber. Você tem que falar. Beleza? E acabou a minha questão aqui. Acabou. Agora, só uma observação. Se eu tivesse posto mais 3t aqui, isso aqui nunca iria dar 0. Porque conforme o tempo passasse, iria ficar 3 vezes 1. Então ia ficar 18 mais 3, depois 18 mais 6, 18 mais 9 e por aí vai. Nunca ia ficar negativo, nunca ia chegar no 0. Beleza? Porque esse movimento é uma atenção que você tem que ter quando você estiver fazendo exercícios de movimento uniforme. Não só de movimento uniforme, mas os demais movimentos. Você tem que estar sempre atento a essas diferenças, senão a conta vai dar tudo errada. Você pode fazer a conta certa, mas você nunca vai chegar na resposta. E se chegar, vai chegar numa resposta errada. Beleza, gente? O exercício é isso. Eu tô deixando aqui para vocês o seguinte. Eu quero que vocês comecem a fazer o uso da apostila. A apostila está lá para vocês. Vocês precisam... eu gostaria que vocês começassem a usar ela, porque ela vai ajudar vocês nessa fase de estudo, nesse momento de estudo. Ainda mais agora que a gente está distante. Então, é muito importante que vocês façam uso dela. As apostilas, elas têm resumos de todo o conteúdo que a gente vai passar para vocês. Tá lá bonitinho. E ela também possui exercício. Então, eu estou passando para vocês o exercício da apostila. Eu quero que vocês façam o exercício da apostila, para vocês terem contato com a apostila e começarem a usar a apostila. Além disso, esses exercícios que eu estou colocando para vocês, eu estou colocando do 3
ao 9 dessas duas páginas aí. O exercício 1 e o 2, eles são resolvidos. Então vocês podem observar a resolução daqueles dois exercícios para tentar resolver os demais exercícios, beleza? Assim como esse exercício que eu deixei para vocês aqui agora. Então eu quero que vocês façam uso e leiam também a apostila, porque tem lá toda a matéria que a gente dá para vocês. Isso que eu estou passando para vocês aqui agora, essa apresentação, ela vai servir como um apoio para vocês, ok? E também vou colocar para vocês o gabarito dessas questões, mas eu quero que vocês façam essas questões, tá? Não deixem de fazer, não deixem de estudar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Vai ficar essa faixa preta do lado aí, porque quando eu comecei a montar, eu me distraí com relação a elas, e quando eu coloquei certinho, zoou meus slides todo, aí não deu pra gravar bonitinho. Mas a próxima vez que eu gravar dessa forma, vai estar bonitinho pra vocês, pegando a tela inteira. Vai ficar, ó, maravilhoso. E não sei se vocês ouviram, mas eu botei um som de explosão aí pra dizer que o bagulho acabou. Beleza, gente? É isso aí. Até a próxima.